Então, retornando à gravação e voltando para o fluxograma aqui, ó, respondendo às dúvidas, Karine me perguntou, os processos ocorrem sempre em grandes escalas? Sim. Né? Escreva o grandes que você escreveu aí em letras garrafais, Karine, sempre em grandes escalas, né? Claro que existe o processo em pequenas escalas, sim, existem indústrias de médio e pequeno porte. Eu estou falando que os grandes processos industriais e os que mais se estudam ocorrem em grandes escalas. O que eu chamo de grandes escalas? Né? Só para a gente quantificar o entre aspas, o que você citou como grandes escalas, pense que tudo que está em toneladas já são grandes escalas, né? Médias e grandes escalas. Tá? Então, só para exemplificar a sua pergunta, a minha resposta, para falar de processo inorgânico, processos em grande escala, né? Talvez o maior deles, gigante, monstruoso, né? Letras garrafais no grande escala que você perguntou. O processo siderúrgico, a gente quer estudar ele em 1 ou 2 aulas aí, tá? Então, o que seria a siderurgia, né? Transformar o minério de ferro em aço, né? Em ferro zero. Numa visão bem simples, né? Química, pense a nível de inox, né? Todos os minérios são, em regra, óxidos, essa regra é 99%, né? Os minérios são óxidos ou sulfetos de metais, mais óxidos do que sulfetos. Então, vamos generalizar que 80% dos minérios são óxidos de algum metal. Então, qual é o minério de titânio? É um óxido de titânio. Qual é o minério de cromo? É um óxido de cromo. Qual é o minério de ferro? É um óxido de ferro, existem sulfetos de ferro, que são os minérios de ferro no plural, né? Óxidos de ferro, você quer tirar o quê? De uma linguagem assim bem não química, bem vulgar, bem popular. Eu digo, para quem não sabe química, né, que o minério é uma pedra que tem oxigênio e um metal, e você quer obter o metal. Então, o que você faz? Esquenta no processo siderúrgico para retirar o oxigênio e ficar com o metal puro. Numa linguagem química, o que se faz no processo siderúrgico é reduzir o óxido metálico. Né? O oxigênio com NOx -2, o metal vai ter um NOx positivo qualquer em função da quantidade de oxigênio, certo? Esse metal com NOx positivo, que é o minério que está ligado ao oxigênio, existe na natureza assim, ele vai passar no forno siderúrgico por um processo de redução em que vai-se, no final do processo, obter o metal zero, com NOx zero. No caso, o minério de ferro, se obtém o ferro zero, uma liga com outros metais, forma o aço, a gente vai conceituar isso, tá bom? Mas só aproveitando a pergunta que foi da Karine. Karine Peixoto, e esse processo depois, e esse ponto depois do reator, então ela voltou à figura inicial, um ponto depois do reator, isso foi mania minha mesmo aqui, ó, Karine. Erro meu, mania de fazer o ponto. Né? Obrigado. Eu vou refazer essa figura aprendendo com vocês aí. O único ponto que eu desejava era aquele ponto aqui com significado de separador que eu destaquei. Os outros foram pontos de mania, de fazer um pontinho para ligar as linhas, tá? É isso. Mas valeu. O Davi Santos, isso quer dizer que o que sobra da segunda separação também é usado como reagente? Sim, perfeito, Davi. Sublinha a sua pergunta aí com sim, corretíssimo que você perguntou, tá? Karine Peixoto, resíduo, tem resíduos que ainda não possuem tratamento? Pô, eu estou com medo de errar a sua pergunta, Davi, mas com medo de errar, eu vou falar que 90% não possuem tratamento ainda. Repito que eu estou com medo de errar, é bem mais do que 90% não tem tratamento. Por isso que o meu destaque é que está tudo por fazer nessa área, né? Então, tem tudo por desenvolver, enfim, é uma área de pesquisa e de desenvolvimento para os técnicos em químicos, para os químicos gigantesca, tá bom? Karine, beleza, ok. Então, é isso, gente. Eu estou gravando? Estou gravando, né? Tá sim, tem o vermelho ali de gravação. Então, eu vou interromper de novo a gravação.
para ficar pequenininhos as interrupções.